Bom, gente, boa noite a todos. Falta um minutinho, então, o pessoal que está entrando, sejam bem-vindos. E hoje o nosso irmão Wellington, de Levi Gasparian, vai fazer a página de abertura e a prece, tá? Falta só um minutinho, Wellington. Tá bom. Hoje nós não teremos música, né? Não, porque Glorinha está viajando. Está na hora. Boa noite, meus irmãos. Para começarmos a nossa reunião do livro Caminho, Verdade e Vida, a mensagem de hoje é a Primeira 69. prece, Wellington. Ah, é a primeira prece? É. Então, vamos lá. Vamos elevar o nosso pensamento, agradecendo a Jesus e os bons espíritos pela oportunidade de estarmos aqui estudando, reunidos entre amigos encarnados, amparados pelos desencarnados. Que as mensagens dessa noite possam tocar os nossos corações, nos intuir e nos permitir acertar o nosso passo no dia a dia. Que esse estudo possa contribuir para que cada um de nós possa refletir onde está errando, onde está cometendo equívocos e que possa começar a acertar em sua própria vida, sem culpas, sem desesperos, na certeza de que a cada dia temos uma nova oportunidade. Que os bons espíritos nos amparem, hoje e sempre. Que assim seja. Então, do livro, a lição 69, Comunicações. Todos estão me ouvindo? Sim. Amados, não creais a todo espírito, mas provai se os espíritos são de Deus. 1 João, capítulo 4, versículo 1. Os novos discípulos do Evangelho, em seus agrupamentos de intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre manifestam ansiedade em estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio que ao imperativo edificante. O propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Através dela, malfeitores com instrumentos nocivos podem penetrar o templo, de vez que o aprendiz cerrou os olhos ao horizonte das verdades eternas. Bela e humana, a dilatação dos laços de amor que unem o homem encarnado aos familiares que o precederam na jornada de além-túmulo, mas é inaceitável que o estudante obrigue quem lhe serviu de pai ou de mãe a intervir nas situações particulares que lhes dizem respeito. Haverá sempre quem dispense luz nas assembleias de homens sinceros. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muita vez inscientes das necessidades próprias. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente, não para quem fale, mas para a essência das palavras, a fim de certificar-se que se o visitante vem de Deus. Essa mensagem comunicações vem nos dar um puxãozinho de orelha, né? Na prece eu até falei de que possamos errar menos. Na verdade, aqui a lição já está dizendo para a gente, não é erro, são equívocos que a gente comete. E esses discípulos do Evangelho, no intercâmbio com o mundo espiritual, quase sempre eles manifestam ansiedade de estabelecer claras e perfeitas comunicações com o além. Mas nós esquecemos que os irmãos que nos precedem, aqueles que já se encontram no plano espiritual, são irmãos como nós.
que antes de chegarem lá estavam aqui encarnados. E a gente não dá salto. O progresso não dá salto. Então, aqueles que desencarnam continuam com as mesmas dúvidas, as mesmas dificuldades. E se esperamos perfeição dessas comunicações, nós vamos estar errando, sim, criando esses equívocos para nós, porque a perfeição ainda não existe. Nós precisamos, como diz no final da mensagem, certificarmos da essência dessas palavras. O que está sendo dito para nós? São mensagens que vão nos colocar no caminho certo? Ou são mensagens que estão apenas criando pontos de vistas equivocados na nossa crença, na nossa fé? A mensagem diz que se muitas vezes aparecem fracassos, nesse particular, se as experimentações são falhas de êxito, é que, na maioria dos casos, o indagador obedece muito mais ao egoísmo próprio. Ou seja, nós é que somos responsáveis pelos nossos equívocos. Às vezes culpamos os outros, na maioria das vezes, na verdade, né? A gente prefere culpar outras pessoas, sejam da família, por erros no trabalho, por questões que a gente vai dando maus passos pela vida fora, mas o nosso egoísmo é o grande responsável pelos equívocos. E o propósito de exclusividade nesse sentido abre larga porta ao engano. Quantos passos mal dados a gente vai pela vida fora por estar enganado, por acreditar que a porta larga é o melhor caminho, pois não estamos vendo as dificuldades que essas comunicações estão trazendo para nós. E haverá sempre quem dispense luz. Haverá sempre aquele espírito amigo ao nosso lado, que alguns chamam de anjo da guarda, uns chamam de divino protetor. Essa luz está sempre conosco. Quando deitamos para descansar o nosso corpo e elevamos o pensamento agradecendo a Deus, os bons espíritos estão ali. E, por outro lado, se não sabemos ser gratos, se estamos só reclamando, se não conseguimos compreender essa essência de luz, outros irmãozinhos vão estar se aproximando de nós. Pois nosso pensamento atrai. É como se fosse um imã, não é? Essas comunicações são imãs que trazem até nós irmãos iluminados ou irmãos que precisam da luz. Nós é que vamos, no dia a dia, decidir com que irmãos vamos nos afinizar, com que tipo de vibrações. O programa de semelhante assistência, contudo, não pode ser substancialmente organizado pelas criaturas, muitas vezes inscientes das necessidades próprias. Como nós mesmos vamos organizar o nosso caminhar e o nosso dia a dia se nós não sabemos do que precisamos? Ou sabemos, mas fingimos não saber? Cada um sabe onde dói a sua dor, cada um sabe onde está a sua dificuldade, cada um sabe aquilo que precisa melhorar, aquilo que precisa levantar amanhã e recomeçar. Mas a gente acaba deixando de lado essa necessidade de melhora e continuamos no engano. E continuamos espalhando no nosso caminho espinhos, esquecendo que muitas vezes nós voltaremos pela mesma estrada. Se estivermos distribuindo flores, quando retornarmos, teremos perfume, teremos um caminho florido, teremos irmãos iluminados, teremos atitudes positivas a nos receber de volta. Contudo, não pode ser organizado pelas criaturas, muitas vezes oniscientes dessas necessidades. Em virtude disso, recomendou o apóstolo que o discípulo atente não para quem fale, mas para a essência das suas palavras. Que comunicação nós estamos recebendo? Que tipo de mensagem está vindo até nós? Né? Precisamos ser mais gratos e muito mais, temos muito mais gratidão por tudo que nós recebemos, mesmo nas dificuldades. Nós sabemos que poderíamos ter muito mais diante daquilo que a gente acha que precisa, que a gente necessita. Mas os bons espíritos sabem, aqueles que nos amparam, que nos ajudam, eles sabem que se tivéssemos tudo aquilo que nós desejamos, com certeza não estaríamos melhorando onde precisamos. É isso. Alguém quer complementar alguma coisa?
Então, alguém gostaria de falar alguma coisa? Só no pedacinho que você até destacou, quando ele diz que haverá sempre quem dispense luz a assembleias de homens sinceros, né? De homens sinceros. Ou seja, qualquer reunião que tenha boas intenções, em que as pessoas estejam imbuídas de bons propósitos, ela acarretará, né, atrairá a proteção de espíritos mais iluminados. Mas o programa de semelhante assistência, ou seja, o programa da assistência espiritual, não pode ser organizado por nós. É aquilo que o Chico falava, que o telefone toca de lá para cá. Então, é muito interessante, as pessoas às vezes pedem assim, dá para colocar o nome? Eu fui cortar o cabelo, aí a senhora sempre para conversar comigo, aí dá para colocar o nome de 2 pessoas, eu vou mandar para você, coisa e tal, e pode colocar no tratamento. Eu falei assim, olha, o tratamento espiritual, as pessoas precisam estar cientes, elas têm alguns compromissos, etc. e tal, mas aí a pessoa já fica meio assim, porque ela quer receber o benefício, mas ela não quer o esforço ou o compromisso, ou a pessoa, não, mas é porque a pessoa é assim, é assado, quer dizer, a pessoa não está nem sabendo. Então, acha que a espiritualidade vai nos consertar, vai consertar. Claro que toda a prece, ela sempre nos trará benefícios, né? Mas a gente sabe que Jesus dizia sempre, né, vai em paz, a tua fé te curou, ou seja, a ação da criatura é fundamental para que a gente possa ter, né, aproveitar essas bênçãos, quer dizer, a gente tem que estar receptivo para receber esses benefícios. Do contrário, a espiritualidade ela está jorrando bênçãos diariamente para todos, né? Se uns pegam mais, a parábola dos talentos. Aquele que tem maior capacidade receptiva, ela vai absorver muito mais bênçãos, muito mais benefícios. Aquele que está meio que fechadinho, coisa e tal, vai receber algo muito mais superficial, muito mais escasso, porque ele não se abre para essa recepção. Então, é fundamental que a gente saiba, tenha em nossa mente, como o Wellington já mencionou, que compete a nós a conquista, né, desse amparo e dessas benesses. Muitas vezes, a gente, quando faz pirraça, a mãe não deixa, a gente não deixa o filho lá, deixa ele fazer pirraça, quando ele cansar, ele vai parar. Aí, quando ele cansar, você vai lá e conversa, mas enquanto ele está fazendo pirraça, tá bom, deixa ele lá fazer pirraça. E a espiritualidade faz a mesma coisa com a gente. Às vezes, a gente se debate, passa por períodos de sofrimento grande, desnecessariamente, né? Mas vamos lá. Alguém mais tem 2 minutinhos? Senão O a gente fica... ajuda-te, né? É o ajuda para que o céu te ajude também, né? Se você não verdade, fizer a sua verdade, parte. é verdade. E a gente que preste muita atenção nas comunicações, né, gente? Porque, olha, tem uma tonelada de mensagens usando o nome do Dr. Bezerra, usando o nome de André Luiz, usando o nome de Emmanuel, que qualquer um com bom senso percebe que aquilo não tem nada de Dr. Bezerra de Menezes, nem de André Luiz, nem de Emmanuel. Então, a gente tem que prestar atenção, gente. Aí você vai dizer assim, não, mas a mensagem é bonita, faz os florear. Eu digo, gente, mas não traz o cunho dessas pessoas, né? A Então, pandemia, então, apareceu um nossa, monte. uma coisa foi horrível, horrível. Em nome do Mas Chico vamos... também tem muito. Pois é, bota tudo eles põem Chico Xavier, né? E às vezes colocam um pedaço da fala dele com outro pedaço que não é, entendeu? Aí é que é o problema, que aí a pessoa vai assim meio distraída e acaba absorvendo, repassa, né? E aí fica complicado.
Então, hoje a gente vai começar o capítulo 9, ouvindo impressões. E vamos começar. A Gracinha quer começar hoje? Pode ser, Pepita. Ouvindo impressões. Deixando a Celino em conversação mais íntima com Otávio, fui levado por Vicente a outro ângulo da sala. Muitos grupos se mantinham em palestra interessante e educativa, observando eu que quase todos comentavam as derrotas sofridas na terra. Fiz quanto pude, exclamou uma velhinha simpática para duas companheiras que a escutavam atentamente. No entanto, os laços de família são muito fortes. Algo se fazia ouvir sempre, com voz muito alta em meu espírito, compelindo-me ao desempenho da tarefa. Mas e o marido? Amâncio nunca se conformou. Se os enfermos me procuravam no receituário comum, agravava-se-lhe a neurastenia. Se os companheiros de doutrina me convidavam aos estudos evangélicos, revoltava-se ciumento. Que pensam vocês? Chegava a mobilizar minhas filhas contra mim. Como seria possível, em tais circunstâncias, atender a obrigações mediúnicas? Todavia, ponderou uma das senhoras que parecia mais segura de si, sempre temos recursos e pretextos para fugir às culpas. Encaremos nossos problemas com realismo. Há de convir que, com o socorro da boa vontade, sempre lhe ficariam alguns minutos na semana e algumas pequenas oportunidades para fazer o bem. Talvez pudesse conquistar o entendimento do esposo e a colaboração afetuosa das filhas se trabalhasse em silêncio, mostrando sincera disposição para o sacrifício. Nossos atos, Mariana, são muito mais contagiosos que as nossas palavras. Sim, respondeu a interlocutora, emitindo voz diferente. Concordo com a observação. Em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Quer comentar, Gracinha? A conversação aqui, né, interessante. Quer dizer, ela tinha um dom que ela precisava trabalhar, mas ela se preocupava tanto com reclamar, porque os entes familiares, né, esposa e tal, não concordavam com ela ou chamavam a atenção primeiro para eles, e ela ficava a remoer isso, nem pelo que eu entendi aqui, nem dava para construir muito, né, e só reclamar. E a outra pondera com ela que muitas vezes a gente tem que agir em silêncio, né, fazer menos, fazer em outro momento e tentar, com o nosso exemplo, com a nossa ação, de alguma forma influenciar quem está conosco, porque não adianta a gente ficar falando que o outro ainda não consegue compreender. Foi isso que eu entendi dessa pequena conversação aqui. O que você diz? Eu digo exatamente isso, que você viu que a resposta dela, nunca pude sofrer a incompreensão, em verdade, nunca pude sofrer a incompreensão dos meus sem reclamar. Quer dizer, ela achava um absurdo que eles ficassem com implicância, ou enfim, e ela reclamava, e aí vem os duelos. E nesses duelos verbais, né, o clima doméstico normalmente fica extremamente comprometido. E aí, automaticamente, ela acirrava a má vontade do esposo e das filhas, né? Que ela falava tanto em Jesus. Jesus é paz, Jesus é harmonia, Jesus é perdão. E, no entanto, ela vivia em duelos, assim, O exemplo era outro. que geravam um clima muito ruim. Então, a implicância com relação à doutrina aumentava. E ela não conseguia realizar nunca. Porque a verdade é que se a gente se entregar, a família, a gente ama de montão, mas ela é como um polvozinho que ela vai nos se deixar, você não tem impressionante, você não vai ter espaço. Mas é agora, mas é isso, mas é aquilo, então você vai tendo que ficar a pé e sabendo negociar, né? Tem que saber negociar, né? Porque senão fica complicado. E com o tempo a gente vai
vai ganhando espaço, né? Mas não é fácil, não é fácil. Mas alguém gostaria de falar mais alguma coisa sobre isso? Alguém sabe o que é incompreensão familiar com relação à Quem não doutrina? sabe. Meu, pois é, então, é assim mesmo. Tipo assim, é aquela conquista lenta, silenciosa, e aí vai, a minha filha está ali, ó. Eu me lembro que eu teve um período que era um sábado por mês, mas que eu ia para uma instituição e era a tarde toda, eu entrava pela noite. Aí eu me empenhava para sair de casa, deixava pizzas feitas em casa, massa, tudo. Deixava os lanches que eles pudessem achar melhores e meu marido assumia. Quer dizer, eles brincavam muito aqui no condomínio, mas ele ficava de olho, né? Eles já eram maiorzinhos, não era nenhum pequenininho, não, já eram molequinhos, né? 10, 11, os outros, sei lá, 8, nessa faixa, mas ele ficava. Mas aí eu fazia tudo para que não tivesse motivo para ter reclamação, né? Porque senão, com todo o direito, ele ia reclamar. Mas aqui, graças a Deus, apesar de, assim, das reclamações, sempre houve um certo respeito, né? Embora sempre que se reúne, sempre que a família se reúne, eu sempre, tá lá minha irmã, eu sempre Ele escuto, sempre reclama. sempre, até hoje. Aqui Mas em casa eu também. Ele diz que eu vou para a casa espírita todo dia. Eu vou 3 vezes na semana. Ele fala, todo dia ela vai para a casa espírita. Fala isso para os outros. e aí, filho? Quer falar alguma coisa? Meire, quer falar alguma coisa? Não, tranquilo. Né? Fernanda, quer continuar a leitura? Está com o livro à mão? Posso continuar? Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata. É preciso saber calar antes de tudo. Teríamos atendido perfeitamente aos nossos deveres se tivéssemos usado todas as receitas de obediência e otimismo que fornecemos aos outros. Aconselhar é sempre útil, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimentos de nossas obrigações. Assim digo, porque meu caso, a bem dizer, é muito semelhante ao seu. Fomos ao círculo carnal para construir com Jesus, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos. Não executei minha tarefa mediúnica em virtude da irritação que me dominou, dada a indiferença dos meus familiares pelos serviços espirituais. Nossos instrutores aqui muito me recomendaram. Antes, que para bem ensinar é necessário exemplificar melhor. Entretanto, por minha desventura, tudo esqueci no trabalho temporário da terra. Se meu marido fazia ponderações, eu criava refutações. Não suportava qualquer parecer contrário ao meu ponto de vista. Em matéria de crença, incapaz de perceber a vaidade e a tolice dos meus gestos. Das irreflexões nasceu-me a perda última, na qual agravei de muito as responsabilidades. Quase mensalmente, Joaquim e eu nos empenhávamos em discussões e não trocávamos apenas os insultos contundentes, mas também os fluidos venenosos, segregados por nossa mente rebelde e enfermiça. Entre os conflitos e suas consequências, passei o tempo inutilizada para qualquer trabalho de elevação espiritual. Vamos parar, Fernanda, para comenta aí esse trecho. Tá, na verdade, só reforçando aquilo que vocês já comentaram, né? Que elas poderiam sim fazer, aqui são duas senhoras, né? Poderiam sim ter feito a parte delas, se não perdessem tanto tempo
querendo provar o seu ponto de vista, converter, né, os outros, os familiares, ou se não tivessem perdido tanto tempo se indignando com as atitudes e se tivessem feito mais, né, trabalhado mais a sua parte, né, a sua responsabilidade, ao invés de cobrar e confrontar tantos outros, né? Se realmente tivessem assimilado os ensinamentos, né, entenderiam que cada um tem o seu tempo e cada um tem a sua capacidade de compreensão em determinado momento, né? E que não adianta a gente querer ficar, como diz a parábola, jogando pérolas aos porcos, né? É uma perda de tempo, é uma perda de energia, e a melhor forma da gente tentar converter ou educar ou transformar alguém é exemplificando a nossa transformação, né? Testemunhando aquilo que a gente prega, né? Por assim dizer. E, pelo visto, nenhuma das duas conseguia fazer isso, né? Alguém mais gostaria de comentar alguma coisa? Eu achei interessante. Fala. Não, eu achei interessante aqui como ele fala, né? Para trabalharmos com eficiência, tornou a companheira sensata, é preciso saber calar antes de tudo. Isso também é bem difícil, né? Saber calar no momento. Eu acho que a questão do orgulho também, né? Que a pessoa tem esse orgulho de que eu quero convencer a todos de que eu estou correta, então eles têm que entender que eu tenho a razão. Acho que isso vai muito do orgulho e da vaidade pessoal, né? Também, né? Porque aí quer impor por orgulho e vaidade mesmo, simples assim, né? Porque repara que ela disse que não aceitava qualquer parecer contrário ao seu em matéria de religiosa, né? E aí essa tendência a disputar, né? Aquelas querelas desnecessárias, né? Fala que você ia falar, Babi. Não, estou dizendo que tem pessoas que têm um verdadeiro prazer em gerar polêmica, em contestar, só para te deixar irritado, entendeu? Às vezes, aqui tentam fazer isso, mas eu não respondo nada, não falo mais nada. Eu fico calada, porque a pessoa fica atiçando, sabe? Para ver se você fala alguma coisa, eu não falo mais nada, porque eu sei que o objetivo é realmente polemizar, então eu fico quieta. E aí ele repara que aqui ele diz que assim, quase mensalmente, então era quase mensalmente, mas a gente sabe de casais que não é quase mensalmente, é quase semanalmente, quase diariamente, não é? Então você imagina como fica, e a gente, foi o que ela disse, a gente acha, quer dizer assim, ó, mas caímos na tolice de acreditar que andávamos pela terra para discutir nossos caprichos, né? Quando, na realidade, todos vimos para cá para construir com Jesus. E construir com Jesus tem que ser seguindo os moldes dele. E os moldes dele são pela harmonia, pela renúncia, pelo sacrifício, mas aí é aquela tal história do saber calar, do ouvir e não replicar, né? Porque senão Eu achei interessante também, Pepita, que ela fala aqui na situação em que você dita para os outros aquilo que você acha que é bom, mas você não consegue empregar, você sequer observa aquilo que você está dizendo para o outro para você mesmo, né? Eu ia falar isso, ele fala isso aqui. Você fala em harmonia, em ter tranquilidade, né, para o outro, mas na hora você não tem. Então, e toda hora nós estamos sendo testados se o que nós falamos é convicção ou só de boca para fora, né? Quando é convicção, você vai saber empregar aquilo, e isso não é fácil. Eu acho que todos nós, eu pelo menos percebo muitas vezes que fico falando, fazendo discurso às vezes, e na hora que eu sou testada nesse meu discurso, nem sempre eu me saio bem,
porque às vezes a gente perde o controle. E aí o principal é empregar o que aprendemos para nós mesmos, né? E não querer mudar o outro. Pois é, então, eu acho que em sã consciência, eu acho que todos nós, em determinados momentos, eu acho que, digamos assim, não conseguimos exemplificar o que aprendemos, né? Todos nós, ainda mais, porque, gente, é o nosso temperamento. O que que a gente leu, né? André Luiz, quando ele, Emmanuel, que ele diz que contra o nosso desejo de luz se interpõem séculos de sombra. Essa página é uma página para ser relida, né? E se opõe a esse nosso desejo, a essa nossa ânsia de luz, milênios de sombra. Então, gente, a gente não pode dar saltos, não pode dar saltos. Então, por isso que, sabiamente, Kardec deixa registrado que o verdadeiro espírito é aquele que se esforça para se melhorar. Não diz que é aquele que vai se santificar, que vai se melhorar, mas que faz um exercício para. Então, é isso que nos consola. Esse exercício, eu acho que todos nós, bem ou mal, mais ou menos, todos vimos fazendo, senão a gente não estaria aqui agora nessa live aqui estudando esse livro, né, que de uma certa maneira nos dá um monte de puxões de orelhas, mas a gente está aqui para tentar enxergar, né? Aí vai que o Hélio já falou no início, tentar enxergar as nossas sombras e ver o que dá para, o que a gente pode ir. Culpa, né? Sem excesso de culpa, só observar e tentar consertar, como disse o Wellington mesmo na inicial. É verdade. A gente parar de aconselhar, né? Coloca aqui, mas aconselhar excessivamente pode traduzir esquecimento de nossas obrigações. Quem não quer conselho, porque às vezes eu tinha mania de aconselhar quem não quer conselho, agora falei, parar com isso, já tem um tempo que eu estou tentando, né? Parar com isso, que a pessoa não quer conselho, por que eu estou dando? Né? Importante. E, às vezes, a pessoa coloca a situação, mas ela sabe o que ela quer ouvir. Então, se o seu parecer for contrário ao que ela deseja ouvir, não será bem-vindo, né? Porque, às vezes, a pessoa coloca uma situação porque ela está querendo aprovação e não reprimenda e não censura, né? Então, isso a gente também tem que prestar atenção, porque, às vezes, a pessoa não quer ouvir. Eu, às vezes, converso com a minha irmã a respeito de algumas pessoas, eu digo, gente, não dá para conversar, não dá. A gente sabe, percebe que a pessoa não quer ouvir, não quer ouvir. Então, você não vai conseguir abrir os olhos se a pessoa não quer ouvir, não quer enxergar. Se o outro te busca, ele quer falar, provavelmente. E, às vezes, a gente só precisa ouvir mesmo, e não ser ouvido. Porque o outro não está pronto para ouvir de você. Ele quer só liberar o que ele está sentindo. Aí, às vezes, só de falar em voz alta para você, alguma coisa que você está sentindo, na hora que você fala, você consegue vislumbrar melhor aquilo que você está pensando. Já reparou? Às vezes a gente está pensando, mas na hora que a gente verbaliza, você vê aquilo com mais clareza. Então, isso às vezes basta, né? Porque se você for colocar seu ponto de vista, o outro não está pronto para ouvir. Mas, assim, eu tenho um caso também bem próximo na família, uma irmã minha, e ela quer falar, e aí ela quer que você só apoie ela. Só que aí eu penso assim, ótimo, fico ouvindo, mas eu não posso ficar apoiando porque o silêncio, entendeu? Ela quer que eu diga que ela está certa e ela não está certa. E aí você fica, né? Eu me pergunto muitas vezes, eu tento ser um ombro para ouvir, mas eu, por outro lado, penso que eu também tenho uma certa responsabilidade de não posso ficar passando a mão na cabeça dela se está errado, né? Então, isso é tenso, assim, mas quer dizer, tenso, é difícil de saber, né? Tem que pesar, não ser conivente, né, Maite? Porque assim, ela com certeza não quer ouvir uma coisa oposta, o que ela está fazendo de jeito nenhum, ela não quer ouvir,
e vai se fechar, vai discutir, etc. Mas, por outro lado, eu também não posso dizer certo, não, você está certa, é isso mesmo, quando não é, né? Quando eu não concordo, quando não me parece correto ou melhor para ela. Não é mais questão até de como ela leva com a vida dela mesmo, a consequência sempre é sobre ela. Então, isso me dói, né? Então, mas eu acho que é isso, todo mundo deve passar por essas situações, né? Mas que quando a gente tem alguém assim dentro de muito próximo, é constante isso. É porque a gente ainda não aprendeu assim o que os sábios, né, e que o próprio Jesus fazia, né? A gente não tem que dar respostas, mas o que Jesus fazia? Ele nos fazia outra pergunta, só que tem que ser as perguntas certas, para nos levar. Nós é que temos que achar a nossa resposta, mas ele, né, Sócrates também, né, que esses sábios, eles faziam as perguntas. Então, para que você responda. E aí Tem que você retornar o chega. assunto para a pessoa, né? Mas qual vai ser o resultado É. disso que você está pensando e tal? Se Tentar por você aí. fizer isso, o que vai acontecer, né? Você já pensou na outra lado, na outra pessoa? Quer dizer, você tem que ter uma argumentação que leve a pessoa a refletir e verificar que a coisa que não está certo, né? Mas é Não, tem complicado. razão. E até porque isso, a pessoa que tem que construir essa conclusão, ela não pode ficar comprar o conselho que você dá para ela, ou o seu ponto de vista, né? É ela que tem que chegar a enxergar aquilo, ela tem que construir isso. E se ela construir, ela vai aplicar para ela, né? Mas se ela não o fizer, né? Não é uma boa. Tem razão. Meire, vou pedir para você ler um pouquinho com a sua sabedoria mineira, que a gente fica aqui, ó. Imagina. Sim, muito a aprender com isso. Nesse instante, chamou-me Vicente para apresentar um amigo. Ao nosso lado, outro grupo de senhoras conversava animadamente. Afinal, Ernestina, indagava uma delas, a mais jovem. Qual foi a causa do seu desastre? Apenas o medo, minha amiga, explicou-se a interpelada. Tive medo de tudo e de todos. Foi o meu grande mal. Mas como tudo isso impressiona? Você foi muitíssimo preparada. Recordo-me ainda das nossas lições em conjunto. As instrutoras do esclarecimento confiavam extraordinariamente no seu concurso. Seu aproveitamento era um padrão para nós outras. Sim, minha querida Betina, suas reminiscências fazem-me sentir com mais clareza a extensão da minha bancarrota pessoal. Entretanto, não devo fugir à realidade. Fui a culpada de tudo. Preparei-me o bastante para resgatar antigos débitos e efetuar edificações novas, contudo, não vigiei como se impunha. O chamamento ao serviço ressoou no tempo próprio, orientando-me o raciocínio a melhores esclarecimentos. Nossos instrutores me proporcionavam os mais santos incentivos, mas desconfiei dos homens, dos desencarnados e até de mim mesma. Nos estudiosos do plano físico, enxergava pessoas de má fé. Nos irmãos invisíveis, presumia encontrar apenas galhofeiros fantasiados de orientadores. E em mim mesma, receava as tendências nocivas. Oi? Muitos amigos tinham-me em conta de virtuosa pelo rigorismo das minhas exigências. Todavia, no fundo, eu não passava de enferma voluntária, carregada de aflições inúteis. Então, pode comentar, Meire. Não sei, não. Pode comentar, Pepita. Não, o que você achou desse caso aí? O que você achou Eu acho, desse caso? coitada, ela, né, teve todo um preparo lá, mas podia sentir com clareza a extensão da bancarrota pessoal. Ela não conseguiu, ela tinha medo, né? Apesar de tudo. Não sei não, Pepita, pode falar aí. Então, o que vocês acham? Quer dizer, a pessoa coberta de medo, ela se deixou que o medo tomasse conta, ela desconfiou de tudo, repara. Era extremamente, eu diria que era aquela pessoa ligada a regras, né?
aquelas coisas. Quando a gente vê no movimento isso, aquela pessoa, não, isso não pode, isso aqui não pode, é todo cheio, digamos assim, tudo engessado, né? E aí ela desconfiava das orientações espirituais, desconfiava dos amigos, desconfiava de todo mundo. E o que será que poderia ter atenuado esse receio dela? O que será? O que poderia ter sido feito? Né? Acho que faltou, talvez. Faltou sentir Segurança, mais, né? Sim, mas o que você... A segurança, mas então, faltou a segurança, mas como Prece, ela né? A poderia... oração. A prece, o estudo e a prece. O estudo e a prece são fundamentais para você manter uma vibração, porque ela se fechou a orientação, ela bloqueava tudo, ela tinha receio de tudo, e aí o pessoal achava que ela era virtuosa porque ela era extremamente rigorosa, porque ela era intolerante. A intolerância é totalmente diferente da virtude, digamos assim, né? Então, a pessoa está ali engessada, não tem que ser assim, porque é assim, porque foi combinar, aquela coisa toda muito, muito engessada. E aí a gente vê que, na realidade, nesse livro, aqui no Centro de Mensageiros, nesse primeiro momento, ele passa observando o fracasso de vários médios por causas, digamos assim, que todos nós, de uma certa maneira, enfrentamos. A gente vai dizer que em momento nenhum a gente tem medo? Claro que não. Eu acho que há momentos em que bate um temor, um receio, né? E nesse momento a gente tem que tomar alguma atitude. E a atitude maior é a prece de verdade. Não é aquela prece repetida, não é aquela prece, eu digo que é aquela conversa com Deus, que você vai lá para um canto, se você não tiver, a minha casa é muita agitação, vai ao banheiro, se tranca no banheiro, conversa com Deus, conversa com Jesus. Eu sou devota de São Antônio, de Santa Margarida. Conversa com quem você tenha fé, mas conversa porque aquilo que a Gracinha falou, eu percebo isso nas preces. Por exemplo, que assim, nas preces e em algumas conversas, quando certos irmãos, eles tentam, de alguma maneira, nos incutir ideias ou nos abraçar, e aí, quando eles nos abraçam, vem com uma carga muito pesada, muito densa, que dá temor, dá receio, dá tudo que você imaginar, né? Quando você articula, né, quer dizer, há todo um assédio. Quando você para conversar com uma pessoa a respeito do processo, é como se você descobrisse a armadilha, sabe? Quando você, igual assim, tem uma armadilha ali, mas você descobre a armadilha, quando você descobre, automaticamente você desarma a armadilha. E aí já aconteceu várias vezes de eu conversando com outras pessoas e da gente detectar, olha, está acontecendo isso, e você descobre, olha, mas está acontecendo assim lá em casa, está acontecendo assim. E aí você percebe que é uma coisa coletiva. Mas na hora que você traz aquilo à baila, em que as pessoas... O que é a primeira coisa que acontece? As pessoas elas se armam, tipo assim, vou aumentar minha resistência, vou... Né? Então, há como se fosse assim, você rompesse os fios principais da teia. Aí a teia, a partir dali, ela começa a se desfazer. Então, é importante isso. Então, é importante, como disse a Gracinha, que ela está falando da coisa, mas nesse aspecto, da gente conversar com Deus e de perceber, Senhor, estou sentindo isso, estou sentindo essa agonia, estou sentindo esse mal-estar, o que está acontecendo? Me ajuda, me dá clareza, né, que eu possa tirar a trave dos meus olhos para que eu possa enxergar, e a gente desarticula. Eu acho que eu já falei isso aqui com vocês, mas é porque é uma coisa assim bem palpável. Teve um final de ano, que eu acho que eu já comentei aqui nesse grupo,
que não tinha nada assim demais, mas a gente já reunia, vinha a família da minha irmã para aqui para casa, era coisa bem simples, não tinha coisa. Mas sabe quando você vê que as pessoas chegam densas, que o clima está denso, né? Aqui em casa também, às vezes, quando algumas pessoas ficam de mau humor, ficam densas. Aí eu virei para ela e falei assim: o clima está sentindo que o clima está denso, está pesado. Eu falei, eu vou subir, aí eu tenho um terracinho que dá ali para minha suíte, eu vou subir para fazer uma prece. Aí ela falou assim, eu vou com você. Aí nós sentamos, eu acho que eu não sei nem se eu li uma página, mas fizemos a prece. Quando nós descemos, era outra casa, as pessoas eram outras. Fluiu tudo até o final do dia da noite, do Réveillon, mas numa leveza, quer dizer, tudo simples, uma ceia simples, mas numa leveza natural. Quer dizer, as pessoas eram as mesmas, mas a carga extra foi retirada naquela ação. Agora, se você não faz isso, ia ficar todo mundo fazendo um esforço para querer sorrir, né? Para beber mais um pouco, para poder ficar alegre, ou coisas do gênero, e aí quebrou, funcionou, quer dizer, você desarticula. Então, a gente tem que estar atenta, e a prece é uma ferramenta que todos nós temos ao nosso alcance, né? Todos nós temos, né? Alguém gostaria de falar alguma coisa? Fala, Wellington. Pegando essa sua fala e a fala de uma irmãzinha que falou antes, sobre essa parte aqui, em que ela só enxergava pessoas de má fé e galhofeiros fantasiados de orientadores. Me veio à mente, ao pensamento, as pessoas que começam a frequentar a reunião na casa espírita, reunião pública, aberta, e escutam algumas coisas, elas sentem arrepios, e elas querem conversar com as pessoas que já estão há mais tempo ali. E como disse a nossa irmã há um pouco atrás aí, alguns minutos, a pessoa que está ali, que poderia ouvir, não escuta. Mal essa pessoa que está começando a frequentar a casa começa a falar da dificuldade, essa pessoa que tem a experiência, que deveria ser uma ouvinte para entender, já diz para ela isso aqui, pintando essa, galhofeiros, fantasiados, cuidado, eu não sei o que você está sentindo. Já impõe um medo para aquela pessoa que não está entendendo o que está acontecendo. E poderiam fazer isso que você fez com a sua irmã. Você está sentindo isso, minha irmã? Então, vamos parar um pouquinho e fazer uma prece juntos? Deixa eu te ouvir melhor. Vamos sentar ali para eu te ouvir? Que nós, espíritas, às vezes, temos a mania de achar que sabemos tudo. Que nós já vimos todas as mediunidades, todas as comunicações, todos os recados, nós sabemos, principalmente aqueles que já estão há mais tempo na casa espírita. Isso aí deve ser um irmãozinho mesmo das trevas, que não tem luz. Como é que ele vai fazer isso? Está se arrepiando? Eu já ouvi algumas coisas assim. E esse diálogo de você parar e chamar a pessoa para uma prece, aplicar um passe, porque a pessoa não tem obrigação de saber. Ela está indo buscar ajuda. Ela precisa de alguém que a escute. Ela não precisa de alguém que dê lição de moral para ela e fala, olha, agora eu sei porque eu já passei por isso. Não passamos nada. Cada irmãozinho que vem com uma mensagem diferente, pelo menos para ele o ponto de vista é diferente. Né? Achei muito interessante esse ponto de vista aqui dos galhofeiros fantasiados de orientadores. Nem sempre são galhofeiros. Nem sempre. Às vezes eles estão sim nos orientando e são espíritos de luz, mas a gente não consegue entender o que eles estão querendo nos dizer. A gente não para essa prece que você parou com a sua irmã. A gente não para nesse momento para acalmar o ambiente e a gente consegue deixar outra pessoa ir embora para casa mais desequilibrada. Pois é. É difícil. Na realidade, eu acho que a cada dia que passa, a gente descobre que sabe menos, né? E que realmente estamos longe de ter as respostas todas, né? E com relação à mediunidade, é só a pessoa estudar um pouquinho Hermínio Miranda que descobre que não sabe nada. Sim. É só ler um pouquinho. Fala, filho. Não, que a impressão que eu fiquei é que, na verdade, parece ser fruto de uma certa vaidade, né? Da pessoa se achar
tão boa que nada estava bom o suficiente e que a pessoa também não era assim, eu não posso falhar em momento algum, né? Então, assim, a pessoa não se acha acima, né? De determinado padrão que ela não se permitia falhar, e aí, para não falhar, ela nem tentava, né? Então, assim, a gente vê isso em muitas pessoas, assim, que deixam, às vezes, de tentar muitas coisas, não só na parte mediúnica, né, mas na vida como um todo, justamente pelo medo de falhar. E isso, no fundo, é reflexo do nosso orgulho, da nossa vaidade, né, de achar que se não for executar perfeitamente, ou que se não for ser o melhor naquilo, que então melhor não fazer. E eu acho que, em parte, esse medo dela, assim, que ela considerava, né, os conselhos não eram adequados, os não eram adequados, os irmãos tinham má fé, e, assim, nada era bom o suficiente, né? Talvez esse medo, na verdade, fosse uma vaidade, né? É uma boa colocação, Fernanda, e certamente tem exatamente o traço da vaidade, do orgulho aí presente também, né? Não tem a menor dúvida, né? Que também tem aí presente. Gente, são 20h20, a gente tem mais 5 minutinhos para ir para a prece, então, se alguém quiser colocar mais alguma coisa, que aí eu vou deixar o resto para a próxima semana, porque eu acho que a gente não vai conseguir, está correndo muito. Pepita, Fala. a Márcia mandou uma mensagem dizendo que o Tony está no centro cirúrgico agora, fazendo a cirurgia, tá? Se quiser mentalizar ele. Mas foi o quê? De próstata. Eu nem sabia também, colocou aqui agora no grupo. Tá bom. Tá bom, então alguém gostaria de tecer mais algum comentário sobre isso? Eu sei que a Alice, por exemplo, vai dizer assim, eu não sou médium, nunca me preocupei com isso, agora fico aqui, né? Mas isso se aplica a tudo, viu, Alice? Sim. Mas essa parte aí das mistificações, eu acho que deve ser bem complicado mesmo. Eu também não sou médium, não, mas deve ser difícil fazer esse controle, essa aferição. Porque quem está do lado mesmo. de fora, né, quem não é médium, porque eu, por exemplo, tive, não eu pessoalmente, mas assim, vários contatos com pessoas conhecidas minhas que falam, mas essa mensagem aqui não é do meu pai, né? Algumas pessoas que receberam mensagens, mas as pessoas também confundem muito, né? Acha que tem que ser com a caligrafia, acha que o médium é assim um telégrafo, mas que se eu fosse, eu acharia bem complicado, acharia. Mas Igual eu acho que é porque as pessoas se prendem muito ao autor da mensagem, né? E o que foi falado justamente lá na página de abertura, né? Que a gente deve se ater ao teor da mensagem, né? Ao conteúdo da mensagem A essência das palavras, verdade. E não a quem é o possível autor daquela mensagem, né? Que a gente se atenha ao conteúdo que, com certeza, independente de ser A ou B, se a gente conseguir perceber o conteúdo, se ele é edificante ou não, a gente vai conseguir saber se aquela mensagem vale a pena ou não, né? A gente não pode esquecer que tem um caso na série do André Luiz, agora não lembro do livro, em que o médium, né, a médium recebe a mensagem de um irmão que tinha sido dirigente, trabalhador do grupo, e que aí todo mundo pediu para trazer, e o orientador disse, não, acho que ele não está preparado, não, mas insistiram, e aí se ele trabalha para que aquele irmão... Oi? Ele é que insiste para dar a mensagem, não é? Não, também
a pessoa que era, digamos, o dirigente espiritual da casa, quer dizer, do trabalho, é que dizia que queria dar aquela alegria para ele e para o grupo. Ele insiste, ele pleiteia, né? E aí a família toda está lá, avisa com antecedência que ele vai dar a mensagem, aí a família toda vai. Só que o que acontece? Naquele momento, o orientador espiritual diz: não há médios suficientes, só você vai dar essa mensagem, então nada de ater-se a cunho particular. Porque tem a mensagem, tem que servir para todos. Então, ele é amparado, aí dá aquela mensagem de cunho geral, dando, né, desejando o bem a todos, e, enfim, dando aquelas mensagens de otimismo, aquela coisa toda, mas de cunho geral. A família, quando termina, a família toda sai dizendo que aquilo foi mistificação, que a médium é muito boa, mas ela não deve estar numa boa fase, ela deve estar mistificando, e a médium arrasada, e aquela coisa toda, e o próprio, o dirigente da mediúnica, muito triste, e o próprio medianeiro que deu a mensagem também. Aí ele diz: não, mas quando eu estava encarnado, eu costumava duvidar muito dos médios. Então, agora eu estou sentindo o retorno, né, disso. Então, a gente também tem que ver, porque nem todos podem dar esse cunho pessoal que muitas vezes o Chico dava, porque o nome de tal, uma situação tal, todo mundo quer isso. Que só eu sabia, e ele disse, aí é ele. Mas isso daí precisa de médios também com características específicas para poder se ater a esse tipo de coisa, né? Então, vamos encerrar aqui para minha irmã que é a controladora. Tocadora de sino. Ela está aqui. Deixa eu botar aqui, ó. Ai, deve ser muito difícil mesmo não ter medo, gente. Né? Eu acho muito complicado. Difícil. Mas eu acho que a prece tem que ser o nosso escudo, gente. Nossa ferramenta, ela não custa nada. Mas tem que ser aquela prece realmente, assim, da alma, né? Da alma. Vamos fazer a nossa prece. Senhor Jesus, Mestre amado, queridos amigos espirituais, agradecemos a oportunidade que nos reúne em torno dessas obras tão edificantes. Agradecemos o contato com essa doutrina de luz que nos orienta e nos esclarece. Agradecemos a presença dos amigos encarnados e desencarnados, que fazem com que esse momento seja possível. E te pedimos, Mestre, abençoa-nos a todos, visita os nossos lares, visita cada um. Olha, Mestre, os nossos medos, as nossas angústias, os nossos temores. Afugenta-os, Senhor. Faze com que a fé e a esperança sejam mais vigorosos em nossa vida. Faze, Senhor, com que tenhamos a confiança em Ti acima de tudo e que não nos falte a oportunidade de trabalhar e servir, para que nos sintamos úteis e para que, de alguma maneira, não sejamos um peso na economia do nosso planeta. Mestre, ajuda-nos a dissipar os pensamentos tristes. Ajuda-nos a dissipar as nossas mágoas.
as nossas tristezas. Fortalece-nos, Senhor. Renova-nos o ânimo e a coragem para a luta. Pedimos o mesmo para todos os nossos irmãozinhos que possam estar assistindo a nossa reunião. Pedimos nesse momento pela nossa irmãzinha Natânia, amiga querida. Recebe as flores do nosso coração, o nosso abraço de saudade, onde você esteja. Jesus te ampare, te fortaleça, te renove o ânimo, a coragem, a confiança, a certeza de que tudo se encaminhará, porque tudo está sob a sua proteção. Pedimos também, Senhor, que abençoeis o nosso irmão Antônio Osório, que a sua cirurgia possa transcorrer sob o teu amparo, sob a tua proteção. E assim, Mestre, muito, muito gratos por tudo. Obrigada, Jesus. Muito obrigada.